amigos da Local TV, canal 25 da NET. Estamos aqui de volta ao programa Cenário. E hoje o nosso entrevistado é o deputado, ex-vereador, ex-deputado estadual e hoje novamente deputado estadual, uma votação bastante expressiva nas últimas eleições, que é o Raul Marcelo. Muito obrigado pela sua presença aqui, Raul, e deixar um pouquinho do seu tempo aí, que você está se preparando para a posse, né? E vir falar a Sorocaba alguma coisa das suas propostas. Eu que agradeço o convite. Haja preparação, não, Sérgio? Acho que a gente na Assembleia toma posse só em março. Então tem que, diferente do resto do país, que é dia 1º de janeiro, Exato. Nós vamos aí passar o carnaval todo, ainda tem muita preparação pela frente. Então é um momento importante. Eu quero aqui parabenizar o teu programa e agradecer muito o convite para poder falar mais um pouco da nossa vida, né, da nossa visão política, visão de mundo aqui nesse espaço tão importante como é a TV. Marcelo, me conta uma coisa. Sorocaba é uma cidade industrial, uma cidade de trabalhadores. Como explica a tendência de votar num partido de centro-direita? O PSOL é pouco votado em Sorocaba. O PT não elegeu ninguém nessas eleições. Como explica esse comportamento do povo? É ideológico isso ou é uma questão prática? Olha, Sérgio, de fato é uma questão bem mais complexa essa, mas eu vou dizer aqui de forma bem sintética a minha visão sobre essa situação. O Lula ganhou várias eleições aqui em Sorocaba, numa época em que o PT não estava tão pelo centro. O PT tinha uma definição mais clara de um partido de esquerda, né? Um modelo clássico europeu, né? Certo. Um partido com posições de esquerda no parlamento e com ligação aí ao movimento sindical que a gente viu na Europa no século XX. O PT era uma reprodução disso no Brasil, né? Acontece que o PT chega ao governo, diferente dos países europeus, em que você teve, por exemplo, na Inglaterra, né? O Partido Trabalhista Inglês, que fez saúde pública para a população, fez um salário mínimo que é 4 mil reais, né? O Partido Social Democrata Alemão, que você tem um salário mínimo de 5 mil reais por mês, sistema público de transporte, sistema educacional também de excelente qualidade, aprofundamento da democracia. Só para a gente ter uma ideia, né, do que o Partido Social Democrata Alemão conseguiu construir na Alemanha, muito parecido com a estrutura do PT aqui, que era de esquerda no parlamento e ligado ao movimento sindical na sociedade. Em Munique, eles queriam fazer a Olimpíada de Inverno, só que tem que consultar o povo lá para fazer gasto grande. E o povo não quis, falou, não, tem outras prioridades, olha que coisa. Então, assim, lá teve ganhos sociais, na Espanha também teve ganhos com o Partido Socialista Espanhol, na Itália, né, o Partido Comunista Italiano, que depois até mudou de nome. Mas, então, a expectativa grande que se gerou com a chegada do PT ao governo é de que nós íamos ver alguma coisa parecida com o que aconteceu na Europa, né? E de fato não foi bem isso que aconteceu no Brasil. Verdade. Você teve uma melhora, é verdade, na vida das pessoas, mas da porta da casa para dentro. As pessoas puderam comprar um micro-ondas, comprar uma geladeira, né? Comprar um carro, mas do ponto de vista da casa, da porta da pessoa para fora, para a rua, a vida pública no Brasil não melhorou, pelo contrário, teve um retrocesso aí. Você pegar a questão do transporte mesmo, está claro isso nas grandes cidades do Brasil, né? Transporte subtrilhos, nós não avançamos nessa área. Então, eu acho que o que aconteceu aqui, só para finalizar, é que teve uma nacionalização da campanha, não é? E São Paulo ficou em oposição à questão do governo central, do governo da Dilma. Isso que, na minha avaliação, explica a votação imensa, né, que teve tanto o governador do estado, Geraldo Alckmin, que foi reeleito no primeiro turno, e a votação de Aécio Neves e Marina Silva, que se juntar os dois aqui em Sorocaba, vão dar quase 70% dos votos. Exato. Né? Então eu acho que tem um desgaste, um descontentamento com os 12 anos de gestão do PT à frente do país, né? Então acabou que tendo uma opção pela direita. Nós somos a opção de esquerda, ficamos em 4º lugar nas eleições, mas o partido ainda é muito pequeno, um partido muito novo. A população acabou que fazendo uma opção aí de uma oposição mais à direita, vamos dizer assim, no espectro político. Mas, Marcelo, mesmo assim você vê, quando o Lula venceu as eleições aqui em Sorocaba, a nível municipal o PT não ganhou. Mas tem eu participei da campanha do Hamilton, naquela campanha de 92, eu já estava no PT, eu acompanhei. O Hamilton era o candidato natural em 96, vamos lembrar que o Renato Amaro era a terceira força em Sorocaba, era quase inexpressivo na cidade, né? E o Hamilton não quis ser candidato. O Hamilton foi para o segundo turno com o Paulo Mendes, perdeu por 0 alguma coisa, não vou lembrar aqui agora, né? Mas menos de 1% perdeu aquela eleição, com o Fleury fazendo campanha de rua aqui para o Paulo Mendes. Era bom lembrar aqui, o pessoal mais antigo na cidade vai lembrar disso. Eu participei muito ativo daquela campanha, né?
e ganhou, o Paulo Mendes venceu as eleições, né, voltou a ser prefeito novamente de Sorocaba, e o Hamilton era o candidato natural em 96. Né? E o Hamilton não quis ser candidato, ele quis fazer uma opção de construir uma carreira dentro do parlamento, né, em vez de ser prefeito de Sorocaba. Estava com mais de 50% nas pesquisas de 96. E ele quis apoiar o Gaspari, né, dentro do PT para ser o candidato a prefeito, que ninguém conhecia. A Yara postulou o nome, que era vereadora em Sorocaba, ganhou a prévia interna, foi a candidata e aí acabou sendo ultrapassada pelo Renato Amri na reta final da campanha. Renato Amri vai ao segundo turno e vence as eleições. Então, na verdade, o PT não é prefeito em Sorocaba, não fez o prefeito de Sorocaba, na verdade, porque não quis mesmo, porque as direções do PT em Sorocaba, né, e notadamente o Hamilton, fez uma opção de construir uma carreira dentro do parlamento, uma carreira, inclusive, bem sucedida, né? Ficou mais de 20 anos como deputado estadual. Então, mas foi essa opção que o PT fez em Sorocaba, de construir figuras públicas dentro do parlamento e não no executivo. Diferente, por exemplo, de Campinas, Guarulhos, Osasco e até Ribeirão Preto, onde as principais figuras do PT, os expoentes públicos, disputaram o executivo para valer. Aqui em Sorocaba não foi o que aconteceu. Então, eu acho que isso explica a grande força do PSDB em Sorocaba. Por quê? Porque na política não existe vácuo, né, Sérgio? Se uma força política ela abre mão de disputar um espaço importante como é o executivo, é claro que outra força vai acabar surgindo. O vazio não vai ficar. E foi o que aconteceu. O Renato Amri ocupou bem esse espaço, né, e fez uma gestão na época que foi muito reconhecida pela população, tanto é que fez o seu sucessor, no caso, o Lippe. Certo. Nós falamos aqui da questão ideológica, da questão de postura partidária e tal. Vamos conversar um pouco sobre faixa etária do nosso político, mas isso nós vamos deixar para o segundo tempo. Joia, maravilha. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. Aguardem. A Total Mix é referência em concreto na nossa região, resultado de investimentos e capacitação em profissionais especializados para garantir a melhor qualidade dos seus serviços, a fim de proporcionar aos clientes satisfação com cumprimento rigoroso de prazo, sempre oferecendo produtos de baixo custo e altíssima qualidade. Conheça agora os produtos oferecidos pela Total Mix. Concreto comum, utilizado em obras prediais, obras industriais e estruturas pré-moldadas. Concreto de alto desempenho para obras prediais, obras marítimas e construções pesadas. Concreto colorido para pisos, fachadas e muretas. Concreto impermeável, ideal para reservatórios, barragens e piscinas. Concreto poroso para enchimentos de lajes. Além de concretos para pavimentações com adições de fibra, além de autodensável. Para conhecer mais sobre os produtos da Total Mix e suas vantagens, acesse www.totalmix.com.br. Total Mix, concreto na medida certa para sua obra. Rua Anália Pereira, 1399, contato 15 3242 7888. Estamos de volta ao programa Cenário, entrevistando hoje o deputado estadual eleito, Raul Marcelo, falando um pouco sobre a vida dele e a vida da cidade, a vida política da cidade. Marcelo, nós falamos aqui da questão da postura de Sorocaba em relação à sucessão municipal, à sucessão presidencial. Mas a formação do político sorocabano, como está ocorrendo? Você acha que há uma renovação ou nós estamos com políticos muito velhos? Olha, Sérgio, eu sinceramente, eu não gosto muito desse tipo de análise, né? Porque eu fiz a campanha do Plínio, por exemplo, o Plínio, para presidente da República, o Plínio tinha 82 anos na época, né? Assim, mas eu acho questão de criticar mais velhos, de uma análise. De estudar uma análise. Eu acho que está faltando, assim, está faltando, acho que nos outros partidos tem uma renovação, né? No PSDB mesmo não aparecem novas lideranças faz um tempo, né? No PT também não. Eu acho que era importante para dar uma renovada no debate, não no sentido de que existe vamos dizer assim, uma ideia de uma superioridade em quem é mais novo. Pelo contrário, né? Eu acho que inclusive quem tem mais idade às vezes tem uma capacidade vivencial maior, né? Já viveu coisas, né? O Plínio mesmo foi secretário de planejamento do governo Carvalho Pinto, né? O Plínio já falecido, e viveu o governo de Getúlio Vargas, os dois governos de Getúlio, né? Então, assim, já viveu o golpe militar, redemocratização do país, tem uma experiência enorme. O Papa tem mais de 70, aí está aí. É importante, o Papa Francisco, né? É importante pessoas com experiência também na política, e é importante também você ter uma geração. Eu acho que em Sorocaba está faltando um pouco isso, espero que nas próximas eleições
nós possamos ter novos quadros na Câmara Municipal, que é muito importante, viu? Pois Parlamento, e também na disputa para a Prefeitura, que apareçam aí novos quadros, para que a gente possa ter também uma renovação, porque é de fundamental importância, né? Demora para construir uma liderança política. Eu até acho que na disputa do Executivo, que não há muita renovação, mas no Legislativo eu acho que há. Olha, os dois candidatos aí, o cunhado e o concunhado lá, o Jefferson e o Carlos César, né? Isso. Faz parte de uma geração nova. O próprio Lippe é uma geração nova. Tem. É que eu pensei que você estava falando sobre a Câmara Municipal. Não, de forma geral. Na Assembleia, sim. Na Assembleia, sim. Na Assembleia houve uma renovação, né? Uma renovação importante. Então, o prefeito nosso já é mais de 70, o Renato, se fosse hoje, seria uma outra liderança com mais de 70. Então, eu acho que no Legislativo a gente está vivenciando uma renovação. No Executivo, estão preferindo os mais experientes. Mas aí tem candidatos mais novos também em outros lugares do Brasil. Vai muito da conjuntura local, né? É difícil não se segue um padrão nessas coisas, né? Porque a sociedade é tão complexa, né? Não existe um padrão. Há tantos anos vai surgir X lideranças novas. A política é um pouco mais complexa. Mas eu acho que para a Câmara Municipal em Sorocaba, né, a expectativa nossa, inclusive, é contribuir nesse sentido, né, de ter novas lideranças na Câmara Municipal e na Assembleia e no Congresso Nacional. Nós temos aí várias lideranças espontâneas, apesar que minha avaliação pessoal, o Congresso Nacional ficou mais conservador para a próxima legislatura. Né? Mais conservador não só no aspecto dos costumes, que são questões importantes, né, mas também na política econômica e social. Mas vamos aguardar, porque a gente às vezes faz uma análise assim e depois do desenrolar do processo Você falou da Assembleia Legislativa? Na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, a chamada, por exemplo, que eu vou me debater muito, né, a chamada bancada da bala na Assembleia Legislativa cresceu de forma assustadora, né, que são parlamentares aí vinculados a uma visão de segurança pública de 30 anos atrás, né, que inclusive não está dando certo, já faz muitos anos. Então nós vamos procurar dar uma arejada nessa discussão específica de segurança pública na Assembleia, porque o povo, assim, o que acontece hoje, né? A população acha que segurança pública é política de segurança ostensiva, que é viatura na rua, camburão na rua. A viatura na rua, ela só pega crime de flagrante, ela não consegue fazer a investigação. Só que qual que é o problema? O problema é que a própria sociedade tem essa expectativa em relação à política de segurança. Você pode pegar até a televisão, todos os programas que tem trabalham em torno da política de segurança ostensiva e não em torno da política de segurança investigativa. Inteligência, né? Que é a parte mais nobre da polícia de segurança, entendeu? Que é onde se monta o quebra-cabeça. Por quê? Porque os crimes em flagrantes são poucos que você consegue pegar. Né? Tanto é que a capacidade nossa de descobrimento dos homicídios é apenas de 5% no país. Então você veja, é quase zero. Na Inglaterra é de 90%, Sérgio. Na Inglaterra é 90%. Na França, 85%. Nos Estados Unidos, 80%. O Brasil é só de 5%. Então, aqui no Brasil, matar compensa. Por quê? Porque a polícia só vai conseguir descobrir 5% dos assassinos. Então, é um nó esse. E você tem toda uma sociedade que tem uma expectativa em torno da política de segurança, que é qual é? Que é a viatura na rua, camburão na rua, pegando crime em flagrante. Só que isso é pouca coisa, né? Isso não é o mais importante. Até os programas, você pode ver isso, abrir a televisão, canal aberto, você vai ver programas só em torno da polícia na rua, e não da polícia investigando, pegando digital, pegando DNA, montando aquele quebra-cabeça da cena do crime, que é uma coisa dificílima de se fazer. Então é uma Assembleia que está ainda presa nessa política de segurança ostensiva que não deu certo no Brasil, né, que precisava ter uma renovação aí. Então é uma Assembleia um pouco mais conservadora assim, mas dado que no caso específico da segurança, essa política não está dando certo, então acho que nós temos espaço para poder trabalhar uma outra visão, né, que é uma visão mais internacional, mais sintonizada com os países aí que conseguiram avançar nesse campo, que é uma visão de que nós precisamos priorizar a política de segurança na área da investigação. Nós precisamos inclusive criar prêmios para aqueles bons investigadores, tornar eles de forma reconhecida na sociedade, entendeu? Para que a gente possa valorizar esse setor que é de fundamental importância dentro da polícia. Não é mais importante você impedir o crime do que investigar depois? As medidas isso aí é o ideal, né? Esse é o projeto nosso de sociedade a longo prazo, mas infelizmente, por enquanto, o Brasil ano passado teve mais de 50 mil casos de morte, né? Exato. Então, de homicídios, então é muita coisa, né? Então nós precisamos, eu acho que ela tem que trocar a roda do carro andando. Enquanto você trabalhar com políticas públicas, de esporte, educação,
para tirar os jovens das drogas, né? Melhorar a renda das pessoas e tal, e ao mesmo tempo ter uma política de segurança eficaz para que também a pessoa saiba que se ela cometer um crime, principalmente contra a vida, que ela vai ser punida. Então, temos que trabalhar as duas coisas. Enquanto essa sociedade ideal não chega, a gente vai ter que ter uma política de segurança que tenha mais, vamos dizer assim, tenha mais resultado, né? Certo. Marcelo, hoje nós vivemos aí um fato novo dentro da política, da estrutura política e administrativa da região. É o que nós chamamos de região metropolitana. Nós vamos discutir isso no próximo bloco, tá bom? Ah, maravilha. Aguarda mais um pouquinho e voltaremos com novas informações do deputado Raul Marcelo. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Tem 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Estamos de volta ao programa Cenário e hoje o nosso entrevistado é o deputado Raul Marcelo, que vai falar agora um pouquinho a respeito da região metropolitana. Raul, como você vê a criação dessa região metropolitana? Quais as melhorias que a região pode esperar dessa nova instituição? Olha, Sérgio, é um passo importantíssimo para a nossa região, né? Nossa região ela tem dois problemas que na minha avaliação são fundamentais. Existe uma assimetria entre o desenvolvimento das cidades, né? Sorocaba tem muitas plantas industriais, só que você tem outros municípios da região metropolitana que não tem planta industrial, tem um orçamento diminuto, né? Inclusive dentro da região administrativa nós temos 3 municípios que são de alta vulnerabilidade social, segundo a própria ONU, né? Que são municípios aí que tem uma pobreza extrema. Então nós precisamos, a região metropolitana ela surge para quê? Para que a gente possa diminuir essa assimetria, essa diferença de desenvolvimento entre os municípios da nossa própria região. E também temos o segundo problema, que é a desigualdade, né, dentro dos próprios municípios. Sorocaba, só para o telespectador ter uma ideia, entre 99 e 2009, Sorocaba cresceu uma média de 12% ao ano. Então, nós mais do que dobramos, né, a nossa riqueza. E, no entanto, nosso índice de Gini, que é o que mede a desigualdade social, continua o mesmo, né, de 0,51 para 0,52, não teve mudança praticamente nenhuma. Então, assim, nós precisamos combater a desigualdade dentro dos próprios municípios e entre os municípios. Então, acho que a região metropolitana ela é fundamental nessa perspectiva. E é isso que nós queremos que ela faça, né, que ela cumpra essa sua meta maior, que é contribuir para que a gente tenha uma região mais equilibrada, para inclusive diminuir o impacto da chegada de novas pessoas em Sorocaba. Porque a gente não quer uma região esvaziada, né? E uma Sorocaba super inchada, como aconteceu em Campinas nos anos 70. Né? Sorocaba nós temos esse privilégio. Como a cidade cresceu muito, mas no período da democracia, nós conseguimos evitar, por exemplo, que a gente tivesse grandes favelas em Sorocaba, grandes problemas urbanos. Então nós precisamos, mas para continuar avançando nesse sentido, a gente precisa também ter um equilíbrio maior na nossa região. Eu acho que esse é o grande papel da região metropolitana. Um dos problemas de tradição política na região e em todo o país é que a agricultura não dá renda para a prefeitura e a indústria dá renda para a prefeitura. O instante que a gente conseguir dar mais força à agricultura como contribuinte, como tributário dos cofres públicos, municipais no caso, a gente consegue um equilíbrio. Enquanto isso, eles vão fugindo do campo e vindo atrás da indústria. E os prefeitos vão correndo atrás da indústria, que é o que dá resultado. Como resolver essa situação? Então, é uma situação difícil, né? Porque não é só econômica também. Às vezes o jovem que está no campo, ele tem uma visão de que indo para a cidade ele vai estar mais sintonizado ao que está acontecendo no mundo e tal, né? Agora nós precisamos, como gestores, né, como pessoas que atuam na vida pública, nós precisamos influir nisso. Eu conheci um projeto, tem um primo que trabalhou na Itália num projeto, Sérgio, muito interessante, chamado Distância Zero. Eles dividiram a Itália, né, por micro-regiões. E a ideia qual que é? Cada região, distância zero, é fazer com que tudo que é produzido ali seja produzido na região e seja consumido por ali mesmo, para fortalecer as micro-regiões. Eu acho que esse é um projeto interessante para a gente desenvolver aqui. Dá, por exemplo, prioridade para que o consumo em Sorocaba seja feito através de compra
de alimentos da nossa própria região, própria. Que é uma região que tem uma produção grande de hortaliças, mas a gente podia estimular outras coisas. Levar, por exemplo, a merenda, e a prefeitura tem um papel nisso, a merenda que é distribuída nas escolas, você pode fazer com que esse contrato da merenda contribua para a manutenção do homem no campo, entendeu? Através de uma prioridade para os pequenos agricultores da nossa região. Então, os supermercados, você envolver os supermercados nessa política, né? Para que você comprar hortaliças lá, entendeu? Do Paraná, por exemplo, ou de outro estado, se você compra daqui para fortalecer aqui, entendeu? Põe um selo. Sabe, deputado, tem fazer um problema esse trabalho muito sério. Isso daí está sendo implantado, isso que você está falando. Está sendo implantado, mas há um problema muito sério da prefeitura comprar de um grupo grande de produtores. Então, para ela é muito mais simples pegar um atravessador e fazer um negócio com ele, por causa do problema de Tribunal de Contas e prestação de contas. Então, a agricultura de família que estava abastecendo as merendas, estão caindo fora, porque há problema de prestação de contas, problema de documentação diretamente com o lavrador. Tem uma lei federal, né? Deputado, tem uma lei federal que obrigou as prefeituras a contratarem um percentual, mas é muito diminuto dos agricultores da região. Mas nós precisamos caminhar nesse sentido. É difícil, as coisas são difíceis mesmo, né? Você fazer um desenvolvimento equilibrado do ponto de vista regional é muito mais difícil, porque você vai ter que levar várias questões aí em conta, envolver, por exemplo, os hipermercados, os supermercados, envolver os pequenos agricultores, contribuir para a organização desses pequenos agricultores em cooperativas, ter assessoria jurídica para deixar toda a documentação em dia. Mas é esse o caminho. Se a gente quer um desenvolvimento equilibrado, nós vamos ter que trabalhar muito, arregaçar as mangas para fazer com que isso aconteça. Se o poder público intervém aí, você consegue dar uma sustentabilidade para quem está no campo. Esse é o grande papel da região metropolitana. Agora, ela precisa cumprir também dois desafios. O primeiro é não ser mais o mesmo, porque hoje a gente já tem fóruns de prefeitos, né? E do jeito que está a legislação da região metropolitana, vai ser mais um fórum de prefeitos. A gente acha que fórum de prefeitos é importante, só que é importante também que a sociedade participe, né? Então, a lei que criou a região metropolitana é um avanço importante, só que ela precisa ter mecanismos para envolver a sociedade. Da forma que está a lei hoje, a sociedade só consegue pautar uma discussão no conselho gestor da região metropolitana se coletar 0,5% das assinaturas dos eleitores das cidades da região toda. Então, eu acho que tem uma barreira aí que impede a participação, né, principalmente das associações, das faculdades, universidades, que estão fazendo pesquisa, estão trabalhando pela região. Eu quero, inclusive, trabalhar uma alteração nessa lei na Assembleia, para que a gente possa ter uma participação maior da sociedade. Porque a autarquia que vai ser criada, né, ela tem condição de captar recursos. Isso que eu ia perguntar, ela tem função executiva? Ela tem função de desenvolver projetos, captar recursos, fazer inclusive endividamento. Então, essa autarquia, ela precisa ser fiscalizada, precisa ser acompanhada, para que a gente não tenha aí uma empresa com muitos cargos de comissão, né, aqueles cargos de indicação política, sem participação da sociedade, que seja aí um verdadeiro cabide de emprego na nossa região. Eu estou muito preocupado com isso, vamos trabalhar bastante para que seja um órgão mesmo que o sorocabano, o morador de Alambari, de Capela do Alto, de Piedade, tem orgulho, falar, pô, que legal, nós temos um órgão aqui que trabalha firme pela região. Marcelo, uma coisa bacana. Vamos supor que a gente queira transformar Tapiraí e Biúna, Tapiraí e Pilar do Sul, numa área verde, um grande parque, protegendo aquelas matas. A região metropolitana tem condição de fazer isso? Tem condição. Aliás, nossa região tem muitos parques, é bem importante. Tem uma discussão agora São Miguel, né? Tem um. A Flona agora está passando por um risco grande aí, porque estão querendo explorar os minérios que tem ali, né, no Morro de Ipanema. Mas nós temos vários parques e eu acho que nós precisamos inclusive ampliá-los. Porque olha só, a Mata Atlântica, desde que os portugueses chegaram ao Brasil, né, a Mata Atlântica foi devastada, né? Só sobrou 7%. E desses 7%, 22% estão aqui na nossa região, né? Inclusive, a região metropolitana de Sorocaba pega uma fatia dessa Mata Atlântica, que ainda está preservada, né? Que é a região do Vale do Ribeira, que concentra grande parte, mas ela vai subindo aqui e pega a região metropolitana de Sorocaba. Isso. Né? Então, nós precisamos preservar isso. Isso é um patrimônio importante, é um bioma fundamental, inclusive para o equilíbrio do ar que nós respiramos aqui em Sorocaba. Para o ciclo das águas, ciclos de chuvas, a gente às vezes fica criticando muito. Pode ser um elemento de lazer para essa região. Lazer, precisamos avançar nessa área. Aliás, o Brasil aproveita muito pouco o nosso potencial turístico. A nossa região aqui, o Brasil inteiro, só para você ter uma ideia, o Brasil tem o mesmo número de turistas estrangeiros que a Torre Eiffel, né, na França. Só para ter uma ideia, né? São 6,5 milhões de turistas
Só a Torre Eiffel em Paris tem mais turistas do que todo o Brasil, gente. Essa é uma questão gravíssima. Nos Estados Unidos você vai lá, tem um canal de televisão, aqui nós estamos no canal de televisão, lá tem um canal de televisão aberto que é o dia, 24 horas por dia, só turismo. E turismo interno, não é turismo externo, é turismo interno. Você vai lá, você tem lá um jornalista, né? Ele vai numa lanchonete da cidade e fala, ó, isso aqui é uma lanchonete tal, tem tal alimentação, venha pra cá frequentar, tem um parque, tem uma praça, tem tal área de lazer. Fica divulgando as coisas do país o dia inteiro. O Brasil não tem nada disso. Verdade. E a gente perde dinheiro, um dinheiro lascado aí, né? Principalmente pro turismo internacional. As pessoas precisam viajar pro exterior, é importantíssimo, conhecer novas culturas e tal. Só que nós precisamos fortalecer bastante também o turismo interno e ter captação de turistas, porque é um dinheiro que entra na economia e que ajuda a gerar emprego. A indústria do lazer no Brasil é muito pouco desenvolvida. E a nossa região tem esse potencial imenso, e a região metropolitana precisa trabalhar isso de forma séria, dotar esses parques de infraestrutura, né? Dotar o parque de infraestrutura. Você vai para outros países, tem parque público que dá para você tomar banho e dar banho nos seus filhos. Que de tão bom que é, principalmente o banheiro, entendeu? Tem chuveiro elétrico e tal. No Brasil, os parques nossos, eles são muito abandonados. Só vai ali mesmo quem é ligado muito à natureza, sabe? Verdade. Aquela pessoa, o cidadão comum, que trabalhou a semana inteira e quer passear, ele acaba indo no final de semana nos shoppings, que tem mais infraestrutura do que os parques públicos. Então nós precisamos, essas reservas, eu sou a favor de nós criarmos mais aqui na região. Mas nós precisamos avançar nessa parte de infraestrutura, para a pessoa poder ir com a família, com os filhos passear, isso que é importante. Verdade. Marcelo, infelizmente o nosso tempo é limitado. E embora não pareça, mas já estamos vencendo o nosso horário. Muito obrigado pela sua disposição aqui em falar conosco, em falar com o nosso público. E obrigado. Eu que agradeço, Sérgio, um prazer estar contigo, né? Parabenizar toda a equipe e agradecer quem acompanhou esse programa até o final. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho da Sugestão Crítica é só ficar meu amigo lá no Facebook ou curtir a minha página, Twitter, Facebook, Instagram, o nosso canal de YouTube. Tá, joia? Um grande abraço, fiquem com Deus. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Cenário. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana.